Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Fortemente Podcast. Aqui é o Thiago Calisto, seu personal preferido, e vamos nos apresentar novamente para vocês. Eu sou a Paola, sou arquiteta, especialista em neuroarquitetura, ansiosíssima para o assunto de hoje, e a nossa psicóloga... Olá, gente, eu sou Luana Soares, psicóloga de mulheres, falando aqui sobre as emoções, sobre a mente, dentro do Fortemente Podcast. Temos hoje uma convidada muito especial com um assunto que todo mundo precisa saber um pouquinho mais. Ela é uma super dentista com uma especialização muito legal e a nossa convidada está aqui na minha frente, Renata Feres. Se apresente um pouquinho para nós. Olá, eu sou a Renata, eu sou dentista e especialista em ortodontia e odontologia do sono, que seriam as questões de ronco, de dificuldades de dormir, e a gente já vai falar mais alguns detalhes. Primeiro de tudo, a gente quer saber a real importância de dormir, né? Dormir bem. Acho que é o primeiro assunto aí, né? Rê, fala pra nós a importância real de dormir bem. Não só dormir, né? Queremos dormir bem. Sim. Então, hoje, 1/3 da população dorme mal. Então, se a gente pensar isso, gente, é um absurdo, né? E a gente conversando já um pouco antes, cada um de nós tem suas dificuldades. Então, o que a gente precisa? O que é dormir bem? Dormir bem é eu ter uma noite de sono, onde eu tenho um sono constante, que eu não fico acordando várias vezes, que eu realmente durmo e aquela quantidade de sono é suficiente para mim. Então, eu dormir 5 horas é suficiente, estou bem disposto, que bom. Cada um de nós tem um ritmo biológico, uns precisam dormir 8 horas, 10 horas, então é bem específico o que é importante para cada um. Então, o que eu percebo? Então, sinais de que eu dormi bem. Tô cansado? Dormi mal. Tô de mau humor, mulheres principalmente, né? A gente dorme mal, mulher pega o humor por primeiro. Não consigo gravar conhecimento, nossa, eu esqueço tudo, não consigo, o que eu comi ontem? Sei lá, não faço ideia. Então, são alguns sinais que a gente percebe na qualidade de vida. E aí tem as questões a curto prazo e a longo prazo, né? Por isso que é importante a gente cuidar do sono. A gente veio falando até com relação no episódio passado, para vocês que assistiram, sobre a iluminação. Exatamente. Queremos saber da Paola um pouquinho sobre a A iluminação. importância de você ter um ambiente que te ajude a proporcionar um sono de qualidade para que você tenha ali toda essa questão da recuperação, o que você falou, né? De gravar conhecimento e tudo mais. Então, é muito importante a gente trabalhar também o ambiente que a gente vai dormir de forma que proporcione esse relaxamento, com cores que ajudem, que não te tragam essa sensação de vibração. Como a gente já gravou no episódio passado, a iluminação, que a luz branca te traz um estado de alerta, a luz amarela ela já vai dar uma acalmada. Inclusive, existem estudos que comprovam o auxílio na produção de melatonina, na indução que é essencial para a indução do sono, né? Enfim, várias diquinhas aí que a gente pode ter para tornar o nosso ambiente de sono e de relaxamento mais apropriado. É legal porque o sono, não, por mais que a gente ache assim, não é algo também tão... a gente consegue dormir naturalmente bem, né? Eu acho que a vida que a gente tem hoje, o dia a dia estressante, a vida moderna que a gente vive, a gente recebemos muitos estímulos durante o dia. Então, você vem com estímulo, estresse, preocupação, trabalho. E aí, na hora de dormir, poderia ter um botãozinho, né? Aperta esse botão, agora esquece tudo, deita e dorme. E não é assim que funciona, né? Sim. Então, o que é bem importante? A Paola estava falando do ambiente. Muitas vezes, quando a gente trata ronco, uma das coisas mais importantes é a higiene do sono. E o que é isso? Como é que você dorme? Né? Como é que é teu quarto? O corpo humano ele foi feito para dormir, a gente diferencia claro e escuro. Então, o nosso corpo ele começa a se preparar para dormir quando a iluminação vai diminuindo. Então, a gente precisa de algumas horas de escuro, a gente precisa que o corpo entenda isso, né? E aí, o que eu tenho no meu quarto? Quando a gente vai montar o quarto, né? A Paola daqui a pouco dá mais umas dicas. Eu tenho TV, celular na cabeceira apitando loucamente, ou eu uso despertador e tem uma luz que fica no meu rosto, tipo de luz. Então, a gente precisa que o quarto seja um ambiente que é para dormir. Não é para trabalhar, não é para comer, não é... Principalmente quem mora em apartamento pequeno. Eu durmo, como ali na cama, e daí eu já estudo. E daí, na pandemia, todo mundo viu isso, né? E daí eu já só viro pro lado. Não dá. O ambiente do quarto, ele tem que ser preparado para o sono. Porque o que acontece hoje? Até muitas vezes com as crianças...
a gente precisa dessa indução do sono, então vou desligando barulho. Vamos desligar a TV daqui tanto tempo. Desliga a TV. A gente precisa de um tempo para o corpo trabalhar, né? E não ficar tendo tanto estímulo. Então, a gente precisa ir fazendo isso e criando hábito, resgatando os hábitos que a gente tinha. Porque muita gente toma melatonina. Não, eu ponho o celular ali, eu ponho meu filho vendo um desenho, ou eu durmo assistindo o celular, mas eu tomo melatonina. Então, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, a longo prazo vai ter muito efeito. Então, a gente precisa trabalhar isso. O que eu vejo muito, eu observo hoje em dia, é que as pessoas, elas usam como muleta os remédios. Acredito sim que você deve usar a medicação com prescrição, com cuidado e tudo mais. Mas o que a gente mais vê por aqui são automedicação, né? Então, é a questão da melatonina, vou tomar isso. Até o canabidiol, esses dias eu estava conversando com amigos. Não, mas eu aprendi uma vez. Não, pelo amor de Deus, você tem fases que você tem que saber a quantidade certa de usar, da mesma forma que a nutrição também. Você não vai na nutricionista uma vez na vida e nunca mais vai. Você tem que ir de uma forma que ela estipule para você, para que você tenha exatamente a progressão do seu tratamento. Agora, os remédios para dormir é muito pesado. E, inclusive, eu digo mais. Coincidentemente, essa semana, um conhecido meu falou assim, eu tomei um remédio que estimula, mas depois eu tomo um que ele vai me deitar. Eu falei, meu Deus, o teu cérebro vai entrar em piripaque. A gente tá tomando remédio pra dormir e remédio pra ficar acordado, né? Exatamente. A gente tá remédio pra produzir. Isso me deixou assim, aí eu parei pra pensar, eu não respondi, né? Mas eu comecei a pensar, falei, poxa vida, o cérebro, ele tá assim, liga, desliga, liga, desliga. E isso traz comorbidade, traz doença. Diga pra nós, consequências. Então, a questão da medicação é super importante a gente falar disso, porque o que acontece? As pessoas também abusam de outros remédios que têm efeito de sono, muitas vezes. Eu vou tomar um relaxante muscular, porque eu sei que ele dá um soninho tão gostoso, né? Eu durmo bem. Eu vou tomar um antialérgico, porque aí eu durmo. Eu vou tomar uma taça de vinho, porque eu durmo. Tudo isso vai fazer você dormir realmente. Só que aí a gente bagunça a arquitetura do sono. Por quê? Porque esses indutores de sono, eles não são para isso. Você não fez acompanhamento médico. E hoje tem muitos profissionais que trabalham especificamente com distúrbio do sono. Tem médico de sono, otorrino, tem várias áreas que vão trabalhar isso, né? Na consulta, muitas vezes eu falo para os pacientes, às vezes uma primeira consulta, ela não vai obrigatoriamente comigo, eu vou te tratar. Muitas vezes a gente organizando essa questão de higiene do sono, ajuda bastante. Né? Porque é um desafio para todos nós, a gente usar a tecnologia. Todo mundo gosta, né? A gente está aqui no podcast, que bom que tem, mas aí a gente tem que usar a cabeça para pensar como é que eu uso tudo ao meu benefício, e sou eu que mando, no horário do sono, na tecnologia. E é tão gostoso, né? A gente ir resgatando essas coisas. Eu leio para os meus filhos antes de dormir. E eu brinco que às vezes eu durmo antes que eles. Eles falam, mamãe, acorda! Não acabou a história. Porque realmente você relaxa, desliga tudo, fala em voz mais baixa. Aí você fala, nossa, não é que eu consigo relaxar mesmo? Né? Então, não dá para ficar tomando medicação, porque a gente pensa hoje, né? Eu tô cansado, né? Estava comentando, eu também tenho 2 crianças pequenas, o meu sono virou do avesso. Tem dia que eu falo, queria tanto tomar um negócio, que você falou, desligue, que eu apague, assim, queria... Mas e aí, vai resolver? Não vai resolver, né? A longo prazo, não, dia, né? É aí que entra a importância realmente da mudança de comportamento, né? Porque, claro, e assim, o uso do medicamento, tem pessoas que realmente precisam. Mas mesmo que você tome o medicamento, tem que ter uma mudança de comportamento, porque é o comportamento que é a base daquilo ali. Então, o que você falou da higiene do sono é muito legal, até eu já falei aqui em outros episódios, porque eu comecei a fazer essa mudança na minha higiene do sono também. Porque eu adorava chegar no quarto e assistir TV. Era o meu momento de descanso, depois de um dia super cansativo. Só que eu ia fazer isso 11 horas da noite. Eu ia começar a assistir um filme, eu ia começar a assistir uma série. E aí, lógico que no dia seguinte eu dormia pouco e tava super cansada. Então agora, falar pra vocês que fácil não é. Não é fácil. A vontadinha é de chegar no quarto, ligar minha TV e assistir, porque é uma forma também de anestesiar, assim, né? Mas eu vou lá agora, não ligo a TV, pego um livro, deixo a luz baixa, leio o livro todo dia, e aí pego no sono muito mais rápido e estou tendo um sono com mais qualidade. Mas não é fácil, essa mudança de comportamento não é fácil. Criar um novo hábito não é fácil, né? E eu quero que você conte ali, ó, pra quem tá assistindo a gente, qual hábito que eles têm que criar
agora com relação ao nosso podcast. É o teu momento. Boa, esse hábito é muito bom também. Então vamos lá. Você que está assistindo hoje esse episódio, todos os outros que vêm acompanhando, sempre estamos trazendo aqui profissionais incríveis, né, para essa mesa aqui, para a gente compartilhar conhecimento. Então, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para que você saiba toda vez quando um episódio novo for ao ar. E compartilha, mais importante de tudo, compartilha com as pessoas que você gosta esse vídeo, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento também. Boa. Isso aí. Rê. E a gente tá falando ali da importância de dormir bem. Com isso, a gente já pensa no dormir mal, né? O que afeta ali, o que pode ser o dormir mal. Você já falou ali de ronco e tudo mais, né? E quais as consequências disso? O que pode trazer a longo prazo? Porque a gente pensa ali, a curto prazo, beleza, tô tomando meu remedinho, tô dormindo melhor, mas e a longo prazo? Então, o que a gente observa? Quem dorme mal alguns dias, a gente fala, é normal, né? A gente está numa fase, adolescente, tem prova, quem está na faculdade, você vai dormir mal ali 1 dia, 2, né? Eu tô com gripe, eu tô trancado, eu respiro mal, tô com a rinite atacada, são dias. Mas o que a gente observa no consultório? Quando os pacientes eles chegam com o exame do sono, normalmente eles vão na consulta, eles já têm o exame do sono. Eles chegam e eu leio lá que o exame depende, né? Porque mulher roncou 3 dias e está em pânico lá no consultório, né? Meu Deus, eu ronco, que vergonha, me ajude. O homem tá lá 10 anos atrás, é de 2013 o exame. Eu falo, meu Deus, mas se estava assim em 2013, agora está morrendo. Então, a longo prazo, memória vai ficando muito ruim. A parte cognitiva, então, ela vai atrapalhando bastante. Quem trabalha, dependendo do tipo do trabalho, se eu tenho que estar em alerta, quem dirige, né? Porque as pessoas buscam tratamento depois que elas já bateram o carro, porque elas dormiram dirigindo, ou elas dormiram quando estava entrando um viaduto e acordaram, já estavam fora e pensaram, meu Deus, como eu cheguei lá. Então, tem essas questões que pegam bastante. E a saúde, né? A parte do Luiz Thiago, como é que eu vou estar bem disposto, né? A gente aumenta em mais ou menos 30% as comorbidades. Então, se eu tenho um risco de diabetes, ela aumenta 30%. Infarto, derrame, questões respiratórias, pulmonares. Então, o meu corpo, eu causo uma bagunça geral. Porque cada fase do sono ela é responsável por uma parte do meu corpo, por produzir determinados hormônios, pela perda de peso, pelo meu apetite ser controlado. Então, a gente tem que estar pensando o quê? Quando eu respiro, eu estou levando oxigênio para o meu corpo inteiro, né? Eu brinco que na pandemia todo mundo sabe o que é um oxímetro, né? Todo mundo sabe que tem que ficar acima de 95%, senão você corria para o hospital. E aí, quando você vê o exame do paciente, está lá, oxigenação média 60%, 70%. O que significa isso? Que a quantidade de oxigênio circulando no meu corpo, coração, cérebro, nos momentos que eu tenho paradas respiratórias, que são... O ronco ele é chato porque ele é o barulho. Mas quando eu tenho uma parada respiratória que é a apneia, o corpo não recebe oxigênio por 10 segundos, 15, 20. Quem diz é o exame do sono, por isso que é tão importante. E aí essa pessoa está há 10 anos, 15 anos, respirando mal, dormindo mal, com oxigenação lá embaixo e assim, está viva por um milagre do corpo humano, porque o nosso corpo é maravilhoso, ele acorda, né? Muitas vezes eu não acordo de abrir o olho na apneia, porque as pessoas falam, nossa, mas eu não acordo tudo isso de vezes. Mas é o corpo que desperta, por isso que no exame aparece lá todo o mapeamento cerebral, é o seu cérebro despertando para não te matar, né? Caramba! E você imagina que você consegue viver e trabalhar e fazer tudo com essa oxigenação. Sim. Imagina se você tem a tua oxigenação que deveria ser a correta. Como seria a qualidade de vida dessa pessoa? Consegue entender? Então, esses pequenos detalhes, e eu sei, nós sabemos, a gente tem que... Vamos um momento de empatia aqui. A gente tem que entender que, obviamente, 2 filhos, trabalho, às vezes a pessoa está com 2, 3 empregos, ela se propõe a dormir menos para conseguir fazer o que ela tem que fazer nas 24 horas do dia. Mas... eu acho que poderia ser por um tempo pré-determinado. Eu levo isso, né? Eu pré-determino um tempo. Talvez eu durma menos esse período da minha vida. Mas eu sei que eu preciso melhorar. Ok. Muitos dizem que o sono da tarde... vou tirar um soninho da tarde.
né? Eu chamo de quinzão ou vale 15. Só aqueles 15 minutinhos. Até os 15 minutos, meia hora ali, tamo ok. Passou disso, a gente já se perde. Sim. Não sei se vocês já dormiram, pra dar uma hora, você fala, meu dia acabou. Você fica Eu não pior aguento mais. do que antes, Aí parece, a gente né? entra nas fases do sono leve, sono REM, sono, enfim. Se você quebra uma dessas fases, acabou realmente o teu dia. Vou dar um exemplo melhor ainda. Vamos lá. De manhã você dormiu a noite inteira, dormiu bem, você tá legal, você acorda com o despertador. Mas hoje você quer dar mais uma sonequinha. Então você deixa mais uns 15, 20, 30 minutos. A hora que você acorda destruído. Pior do que no primeiro despertador. Independente do sono que você teve lá atrás, porque você quebrou um ciclo. E a hora que você quebra esse ciclo, realmente é muito difícil. Eu já passei por isso, sabe? E a empatia tá. Nós entendemos que você pode dormir pouco, vai dormir mal. Mas se arrume para que você consiga, em algum momento da tua vida, dormir melhor, porque você vai ter uma maior produtividade, né? O não dormir para produzir não quer dizer a qualidade. Então, nós estamos falando de qualidade e quantidade. Ele está trabalhando mais, mas ele está com a qualidade baixa. Não, e eu acho que também é ter um olhar amplo sobre a vida dessa pessoa, né? É olhar como que tá o hábito alimentar dessa pessoa. Será que ela pratica atividade física? Será que ela tá sedentária? Porque eu acho que na maioria dos casos que vem com esses problemas, é uma pessoa sedentária, né? Que come mal, que às vezes usa, né, faz uso de bebida alcoólica. Então você vai olhar, não é só o sono, é muita coisa ali que ela precisa organizar na vida dela para que o sono, então, seja melhor também, né? E isso pode gerar uma bola de neve. Você dorme mal, você produz mal, isso afeta inclusive o seu psicológico, né? Humor, traz né? ansiedade, Humor. a ansiedade faz você dormir mal. Eu acho que tudo vai virando uma sequência de consequências, ficou feio, né? Mas enfim, a ideia é essa. Uma pergunta que eu tenho agora, eu não tenho filhos, mas a pergunta, a criança também sofre com a falta de sono, Sim. com a insônia, com a... Bastante. Então, mas na criança ele se manifesta muito diferente. Isso é importante da gente falar, por quê? A gente estava falando de dormir, horas de dormir. Uma criança, em média, até 8, 9 anos de idade, ela precisa dormir cerca de 10 horas por dia, 11 horas por dia. Se eu deixo ela ficar assistindo desenho, ficar no celular, brincar e dormir 11 da noite, é super comum, eu pergunto às vezes para os pacientes, eu trato bastante criança, né, por causa da ortodontia, que horas você dorme? 11 da noite. Gente, não é normal uma criança dormir às 11 da noite. Claro que aí a gente vai dos comportamentos diurnos, noturnos de cada um. Mas, no geral, né? E como você falou, a gente não está aqui para julgar, para criticar. Alertar. Porque todos nós temos também esses desafios na nossa casa. Então, é para a gente falar sobre como é que cada um pode... O que eu posso dar de dica, de ajuda. Exatamente. Mas eu preciso ajudar a criança a dormir, ensinar a dormir cedo. Por quê? Porque uma criança com privação de sono, ela não vai chegar na sala de aula, igual a gente, encostar na parede e dormir, né? Se eu tô cansado, eu durmo em qualquer canto. Um adulto com apneia, eu brinco que o Homer Simpson é o típico. Você senta lá na sala de espera, às vezes vai chamar o paciente, ele tá lá dormindo. Nossa, onde eu encosto eu durmo? A criança não, ela fica em alerta. Então, muitas crianças que têm... às vezes, ela é hiperativa, ela tem TDAH, ela não para quieta na sala de aula, ela cutuca o amigo do lado. Claro que ela cutuca. Ela está agitada, ela está em alerta. Então, o corpo da criança trabalha completamente diferente do nosso. A gente fica exausto, caído. Então, muitas vezes, se você regular o sono da criança, você não precisa, muitas vezes, de alguns medicamentos. Isso não tem nada a ver com criança com diagnóstico correto e tratado por médico. Mas muitas vezes se percebe na escola e nas questões cognitivas, ele é hiperativo, deve ter TDAH. Então, é bem importante levar no médico do sono. Existem otorrinopediatras que também têm especialidade de medicina do sono e que podem ajudar nessa organização. Como é que meu filho vai dormir? Mas não quer dormir. E realmente, você falou, né? Eu também quero assistir o meu filme, né? Eu não quero toda noite ler para o meu filho. Eu não aguento mais, tá todo mundo cansado. Então, assim, tem dia... fim de semana pode, dorme mais tarde, acorda mais tarde. Mas se a criança tem que ir 7 da manhã para a escola, 6 da manhã... tem que ir regulando de trás para frente. Sim. E às vezes aos poucos, né? Dorme 15 minutos antes, porque se você dorme às 11, você não vai conseguir pegar teu filho e colocar dormir às 9. Não existe isso, né? É de 10 em 10 minutos. Um dia 10h40, 10h30.
É o que E a é gente bom tava para todo citando. mundo, né? É o que a gente estava citando ali de criar hábitos, né? Sim. Você vai criando a rotina. Lu, você pode falar muito melhor ali dos hábitos e da rotina, mas é importante para o ser humano ter uma rotina. É importante sair da rotina, né? Mas a gente rotina ter- organiza, Mas- né? A rotina exatamente. nos organiza por dentro, né? É importante ter essa... E de novo, eu acho que tudo que a gente vai falar aqui hoje volta nesse ponto da importância dos hábitos. Né? E claro, gente, às vezes a gente tá 20 anos fazendo a mesma coisa. Né? Então, não é em um mês, em 15 dias que você vai mudar esse hábito. Então, também precisa ter persistência, paciência. E pensando sempre, qual é o objetivo daquilo? É ter mais saúde? É não morrer dormindo? Exatamente. É conseguir ter uma disposição no dia seguinte? Né? Então, eu acho que aí entra um pouco aqui que a gente pode dar uma puxadinha de orelha também, quem está nos assistindo, para ter esse despertar. Não é brincadeira isso. Não. Né? É algo sério. Dormir o sono precisa ser levado mais a sério. As pessoas acho que não levam a qualidade do sono tão a sério. Exatamente. E eu lembrei uma coisa que vai em encontro com a Paola, que é assim, o que a gente precisa também, como é que eu ajudo meu filho a dormir? Como é que eu me ajudo a dormir? Eu coloco um blackout no meu quarto, Uhum. né? Eu moro no andar baixo, o poste é na janela do meu quarto. E eu achava, né, não incomoda tanto, incomoda. Colocar blackout no quarto das crianças. Ou, meu filho não consegue dormir. Deixa uma frestinha, então, para quando amanhecer, ele entender, deixa entrar luz, né? Lá em casa, a gente tinha esse dilema que eu falei que eu só ia pôr o blackout no quarto quando as crianças dormissem mais, porque meus filhos acordavam 5h40, né? Até 2 anos de idade. Eu falava, eu não vou pôr blackout porque eu preciso ser acordada com... O dia acordou, eu tenho que acordar. Porque senão eu ser chamada, mãe... E tá tudo escurinho no quarto, ia ser muita maldade comigo. Então, agora estamos de blackout, cama nova. Foi um investimento na casa pra gente não, gente, agora esse é o ano de dormir bem. Eu falei, vamos no médico se precisar, vamos regular o sono, ler livro, porque a gente precisa estar bem, né? Como o Luiz falou, pra gente conseguir... Eu quero ter um dia de qualidade. Eu não quero ter dor de cabeça. Um dos principais sintomas de apneia é dor de cabeça durante a noite, durante a manhã. Eu vou pegar o teu gancho com relação a... Eu vou falar o lugar mais importante da casa. Então, todo mundo investe na sala, na TV, em tudo, mas esquece do quarto. Sim. Para mim, o lugar mais importante da casa é o quarto. É onde eu realmente preciso descansar. A casa, para mim, o objetivo dela é me relaxar. Fazer eu voltar para mim. Então, sai toda a loucura da cidade para eu ir para minha casa. E ali no quarto, as pessoas esquecem realmente da cama. Eu tava conversando também por causa do nosso bate-papo de hoje, essa semana, com um conhecido, e a gente tá falando sobre valores de cama. Mas é um absurdo, nós sabemos que é caro, mas você paga em uma televisão algo que você poderia pagar numa cama boa pra você. Não é verdade? No celular, você Num podia celular, comprar duas camas. Um celular de uma cama boa. Então, a questão da cama é muito legal. A Paola me ensinou muito isso, né? Casei com uma arquiteta, então, assim, o nosso quarto é impecável. Eu acho maravilhoso. Eu entro lá, meu, que delícia. É totalmente preparado. E antes, pra mim, não era assim. Então, a cama tá lá. A gente falou sobre isso, né? A cama arrumada. Então, a gente acorda, arruma a cama. Tá linda. A gente chega de noite... Eu adoro cama arrumada. Isso, tá arrumadinho, tá tudo... E faz muita diferença pra a hora que você vai dormir, né? Você chegar num ambiente organizado... a bagunça te gera desconforto e te gera ansiedade. Então, você chegar para relaxar numa cama que tá desarrumada, bagunçada... Aquilo vai te gerar uma ansiedade. Mesmo que você fale assim, eu não ligo para isso. Não, lá no fundo, algum incômodo vai gerar. Então, você chegar num quarto com uma caminha arrumada para dormir já te dá uma sensação de prazer, já te ajuda a relaxar. E falando de hábito, até só para retomar um pouquinho, a gente tinha muito hábito de assistir televisão no quarto, né? E hoje a gente tem televisão no quarto e ela tá abandonada. Olha. Porque a gente realmente tenta ao máximo ficar na sala, o momento de relaxar assistindo alguma coisa que a gente gosta. Estamos cansados, o sono tá vindo, tá no nosso horário. Quarto. E quarto para dormir. Quarto exatamente, sem telas. Então, isso realmente
Eu acho que outra coisa legal também é quem deixa o celular carregando, né? Na Eu ia tomada falar do lado, disso. na cabeceira, do lado da cama ali, no móvel que você tem do lado da cama. Gente, é uma coisa a se pensar, né? Porque você tá ali precisando dormir, mas tem um eletrônico carregando com um monte de... Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, então vamos lá. Eu tava pensando disso quando vocês estavam falando, por quê? Eu criei o hábito de colocar o meu celular carregar ou no banheiro ou na cozinha. Normalmente na cozinha porque é mais longe, né? Então põe lá na cozinha, né? Você fica, ai, que vontade de ver assim uma rede social. Será que eu não olho o WhatsApp? Vai matar o sono, porque daí a gente estimula. E a questão da tela do celular e de tablet, notebook, tem uma questão que é diferente, por exemplo, tem adolescente, eu leio no Kindle. É uma luz, mas ela não é uma luz azul, né? Então o celular ele tem a luz azul. Existem filtros e telas que você pode pôr para melhorar isso, mas ele tem a frequência que ele está trabalhando, que ele está captando ondas. Isso bloqueia a melatonina. O que é o ideal? Né? O ideal seria 1 hora antes, pelo menos, eu deixar o celular em outro lugar. Então, isso que vocês falaram, a gente deixa a sala, tudo porque você vai para o quarto dormir. Se você conseguisse, põe o despertador, tem gente que fala, mas eu ponho o despertador. Então, põe ele na gaveta, né? Põe no banheiro, porque você vai ouvir, mas você não tá com aquela frequência na tua cabeça. Sim. A gente não tem estudo a longo prazo, vai saber daqui 15, 20 anos o que acontece com essa frequência ali do nosso lado, né? É uma tecnologia muito recente, querendo ou não, é muito recente, né? Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, né? Sim. Aham, já vi. Que Dorme isso? embaixo do travesseiro o celular. Pensa. Eu Mais vi, perigoso ainda. a gente falou no episódio passado também, pra vocês que assistiram, sobre a frequência de luz. A gente falou sobre isso, lembra? Temperatura de cor, Temperatura né? de cor, frequência de luz. E isso impacta, é um absurdo o quão impacta. E inclusive na questão natural. Lembra que a gente falou que o meio-dia é a hora que a gente tá com maior incidência e a hora que a gente tá mega disposto. Imagina que quem tá dormindo mal, chega meio-dia, tá se arrastando. E é o momento de maior produtividade. A questão ali de 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2, é o momento que você tá realmente com o dia tá a favor do seu trabalho. E é o momento que geralmente eu sou um personal, os personagens, eles dão a primeira aula geralmente às 6 da manhã. Tem exceções que entram 5:30 da manhã. A aula começa às 5:30. Eu tirei isso da minha vida. Não tem como. Eu sou uma pessoa noturna e esses 6 da manhã me prejudicava. Porque eu chegava meio-dia, eu já tinha trabalhado 6 horas. Então as pessoas estariam quase indo embora. Eu ainda teria mais umas 7 horas de trabalho. Então eu criei um hábito. Foi difícil? Foi. Porque você tem que largar mão de dinheiro, uma questão financeira, mas para mim mudou. Não mudou? Eu mudei. O horário de almoço, eu trabalhava também. Eu cortei o horário do almoço, então eu almoço. Então esses momentos mudaram muito, porque eu chego à noite, eu trabalho até as 9h40 da noite. Mas eu chego bem, quero ter os meus 20 minutos, meia hora do episódio, 40 minutos, mas eu estou conseguindo dormir. Então eu acho que a gente consegue criar uma organização dentro do caos. Isso. Que é o dia, né? Então eu falo que eu sou o caos sob controle. Eu sou o caos sob controle. A Luana também é o caos sob controle. Né? Estou me controlando. Então a gente tá assim, trabalha e faz, mas a gente consegue nesse momento. E é interessante que os profissionais que estão vindo aqui, eu acho que eles estão agregando tanto a nós que estamos batendo um papo, né? Porque eu tô aprendendo com cada um deles. Sim. E é um diferencial isso. Então, tenha o caos sob controle. E aí, eu vou puxar o que a Paola falou, a questão da organização, para uma parte mais fisiológica. A gente chega no quarto, na casa, tá uma loucura. O que você tem que fazer para arrumar? Você tem que tomar decisões. Tomada de decisão pede que o cérebro trabalhe. O cérebro é o órgão que mais consome energia do corpo. É o principal órgão. Você tendo que tomar decisões, você consome mais energia, você já tá sem energia, você tá cansado. Você vai buscar energia onde? Fácil. Junk foods. Doce. Comida, Café. besteira, café. E aí é um ciclo. E aí você não consegue sair, você não sabe o porquê. É a cama que tá desarrumada. E são coisas pequenas que realmente, se a gente fizer uma listinha, der um checklist, eu acho que muda muito, né? E a questão agora eu vou mudar o assunto completamente, que me veio na cabeça, obviamente. Teve uma aluna minha que ela falou, eu faço muita pressão maxilar para dormir, eu tô acordando com isso. Não é bruxismo, tenho que fazer botox até. E aí eu
fui dar uma pesquisada e eu vi que muitas mulheres têm isso. Tem alguma coisa... Quero saber se é homem ou mulher, diferencia ou uma atenção, um alerta. Não sei, será que nós, assim, a faixa etária que mais sofre de problemas de sono são mulheres de 40 a 60 anos. Será que a gente está sobrecarregada? Acho que não, acho que não tem muita razão. Põe o filho para dormir, arruma o quarto, 1, 2, 3, almoço, o que vai comer amanhã, mochila, atividade. Sim, tem tudo a ver. E o bruxismo, existe bruxismo e apertamento. Bruxismo é quando eu ranjo os dentes. O apertamento é quando eu ponho trabalhar demais. E é um distúrbio do sono. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o que tem dentista a ver, né, com... você trata ronco lá no consultório, né? Tem lá orferes, ortodontia e odontologia do sono. O que é odontologia do sono? Porque é muito recente, né? É novo. O dentista, ele pode tratar ronco, apneia obstrutiva do sono, porque existem apneias que são de origem neurológica. Quem trata a apneia central, por exemplo, é o neurologista, é o médico, né? E bruxismo, ronco e apneia. Então, são basicamente 3 coisas. O bruxismo é um distúrbio do sono. Então, às vezes o paciente fala, mas eu tento me controlar, mas é incontrolável. É o seu cérebro, é o seu corpo que está desenvolvendo aquilo. Como é que a gente controla, né? A gente administra isso com as questões de hábitos, atividade física, que horas é melhor eu fazer atividade física, qual tipo de atividade física. Existem aparelhos específicos, né? Aí a gente vai ver em exame do sono ou em consulta clínica como em quais músculos isso afeta. Porque tem gente que sente bem específico aqui. Minha musculatura chama no masseter, que é o músculo do chiclete, né? Então, a gente morde aqui e você sente aqui. É bem específico. Tem padrões faciais que têm a musculatura muito mais potente, né? Como você é um atleta, você vai ver o biotipo facial tem tudo a ver, você tem uma potência muscular. E aí o dentista pode tratar, ou a gente trata com aparelhos específicos para placa de bruxismo, ou alguns que a gente usa em apneia, porque vai depender daí de algumas características de boca, de musculatura. E algumas pessoas não têm essa dor aqui. A dor vai inteira para o pescoço, irradia em ouvido. Então, quase todos os pacientes que chegam com questões de bruxismo, eles vêm do otorrino. Então, a gente vê assim, nossa, porque dói o meu ouvido, mas dói a minha cabeça. Tem paciente que vai fazer exame, vai no neurologista, acha que eu tô morrendo, né? E ele não sabe de onde que vem. E fazer uma pergunta para você. Eu vou te jogar meio na fogueira agora, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa pessoa me falou, eu fiz Botox para melhorar. Botox, aparelho, quem a gente consulta? A gente consulta, primeiro tem que fazer uma consulta com o dentista. Por quê? Porque eu tenho muitos fatores e vai depender de cada pessoa, né? Por causa de questão de posição de dente, padrão facial. A gente tem muito tratamento, por exemplo, com a parte de fisioterapia. Existem exercícios de relaxamento específicos para a musculatura, a gente chama de ATM, né? Articulação temporomandibular. Ela é uma articulação bem complexa, igual o joelho, cotovelo. Então, eu posso tratar com placa, eu posso aplicar laser, eu posso fazer acupuntura, eu posso fazer fisioterapia. Alguns exercícios que o paciente vai fazer todo dia, calor, bolsinha quente, né? Vai deitar, eu deito, ponho uma bolsa quente para relaxar. Eu vou tomar um chazinho antes de dormir. Eu faço uma série de coisas, só que aí a questão de diagnóstico é muito individualizada. Eu preciso, como você falou uma vez dos treinos, né? Como é que eu trato? Você faz uma consulta. E aí o profissional que for cuidar de você vai fazer isso. Muitas vezes o paciente fala, né? Eu falo, nunca fala em plaquinha. Põe uma plaquinha. Se fosse tão fácil, né? Sim. Se fosse tão fácil a gente... eu ponho uma plaquinha, né? Eu compro pela internet, tem lá que vende. Gente, tem que ser tudo individualizado. Cada um tem um dente. Existem vários tipos de placa, existem materiais. Tem a questão do Botox. Tem paciente que aplica Botox, funciona super bem. Tem paciente que tem um padrão muscular super forte, em 2 meses acabou o Botox, né? Reabsorveu tudo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, a gente fala que é um tratamento de bruxismo, de ATM. Não é, eu pus a placa, eu vou pôr a placa e daí eu volto quanto, né? Então, cada pessoa vai ter um protocolo específico. Que massa. Rê, deixa eu te perguntar, me veio na cabeça que você falou de protocolo e tratamento. A apneia, o ronco,
devem ser tratados pro resto da sua vida, ou existe algum momento em que você consegue eliminá-lo do sono? Essa é uma pergunta muito legal e bem importante. Então, vai depender também da faixa etária. Depende de algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a parte de ronco e apneia, a característica dos meus pacientes eram idosos. Pacientes com 70 anos, 80 anos, que chegavam, e normalmente homens, que as esposas traziam e falavam, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou me separar, eu preciso resolver isso. Paciente acima de 60 anos, normalmente, ele vai tratar para sempre, tá? Então, a gente trata na odontologia, além de toda a parte de higiene do sono, com um aparelho que vai na boca e muda a postura mandibular, tá? Então, eu vou deslizar, vamos treinar todo mundo aqui, a gente leva a mandíbula para frente, basicamente. Quando eu faço isso, eu estico a minha musculatura, tá? Não é assim, não vai ficar com o queixo lá na cima. Gente, aqui. Todo mundo aí, ó. Todo mundo em casa. Põe a mão aqui e estica. Então, o que a gente vê? A musculatura esticou. Quando eu traciono essa musculatura, eu libero a via aérea lá atrás. E eu trago a mandíbula mais para frente, o meu espaço aéreo, que vem daqui até, como se fosse um caninho, né? Ele vem até, passa aqui pelo pescoço, vai embora. Eu aumento o espaço de via aérea. Então, o aparelho que a gente trata, o ronco e a apneia, o objetivo dele é fazer avanço mandibular e aumentar lá atrás o espaço, tá? Então, aí, mais de 60 anos, geralmente, né, um caminho sem volta, é triste falar, mas assim, é igual um óculos, eu explico para o paciente. Você não enxerga bem? Tem que usar o óculos. Ah, eu vou usar 6 meses, daí minha musculatura vai ficar esticada para sempre? Não, até porque, assim, infelizmente, o nosso corpo, na questão de musculatura, ele só vai afrouxando e piorando, principalmente na parte respiratória. Mas hoje, assim, de uns 8 anos para cá, o que a gente vê no perfil dos pacientes de consultório? Muitos pacientes jovens, com 40 anos, 42 anos, 35 anos. E eu acho uma graça, essa parte vai entrar na parte da psicologia. Falam, eu vou casar. Eu não posso voltar. Eu quero dormir com a minha esposa. Eu não quero que ela me odeie. Eu não quero dormir separado. Ou, eu ganhei um pouco de peso e comecei a roncar. Então, muitas vezes, assim, o que é difícil? Às vezes a gente quer estar com tudo perfeito, né? Não, eu vou tratar o ronco depois que eu emagrecer, depois que meu filho dormir melhor, depois que eu conseguir fazer atividade física. Mas muitas vezes eu falo para o paciente que é o inverso, né? Um paciente de 40 anos, muitas vezes ele está num sobrepeso porque ele está numa fase de trabalho muito intensa, que ele não pode se cuidar, que ele não consegue ter hábitos tão saudáveis. Então, a gente fala, vamos começar por algum lugar? Porque se eu começar a estabilizar a apneia, melhorar o ronco, devolver a qualidade de sono, aí essa pessoa vai ter disposição para fazer exercício. Então, tem muitos pacientes jovens que começam a tratar, e quando a gente entra em contato, normalmente o paciente faz o tratamento, depois eu dou alta, e aí ele volta a cada 6 meses, uma vez no ano, porque é um aparelho, né? Eu tenho que estar acompanhando. E aí, quando você liga, o paciente fala, eu perdi 10 quilos, nem uso mais aquele aparelho. Ou eu encontro a pessoa na rua, nossa, tô super bem, tô fazendo exercício, tô dormindo bem, mudei a cama, mudei o travesseiro, mudei o horário de dormir. Então, em paciente jovem, é possível você usar por um período. Mas, depois de uma certa idade, aí não, aí... E é importante sempre acompanhar, né? Isso que você falou é bem importante. Não vai lá fazer uma consulta e nunca mais esquecer. Voltar. É a questão do que a gente falou do nutricionista, do personal. São fases que você passa e você tem que ter um acompanhamento. Eu tava ouvindo e peguei a questão da mandíbula aqui. Sabe aonde que eu ouvi também sobre isso e achei muito interessante? Aos que assistem esportes, futebol, NBA, que está super em alta, os jogadores da NBA, que são de alta performance, quase todos eles estão jogando com aparelhos. Eles jogam? Não sei se vocês já viram. Não. Não é protetor bucal? Eles usam como uma forma de respiração para melhorar a oxigenação durante a partida. E jogadores de futebol no Brasil já estão também trabalhando com isso. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, Rê. Então, isso é muito legal, por quê? Porque a gente, nos Estados Unidos, por exemplo, que a parte de esporte tem um investimento gigantesco, é bem interessante, eles têm alguns centros de pesquisa na área de sono que são extraordinários, e os atletas, além de acompanhamento de musculação,
de treinamento, de nutrição, eles fazem polissonografia, que é o exame do sono, aquele que você faz dormindo. Eles usam CPAP, aparelhos para dormir, por quê? Porque se eu estou oxigenando bem, eu tenho uma performance muito melhor. E aí eu vou pegar o gancho para minha tese de doutorado, que eu achei foi muito divertida, né? Na medida que dá para ser uma as pessoas vão falar louca, pessoa. Mas o que a gente fez? Eu pesquisei em crianças, a gente fez uma avaliação de questionário de sono e de ergoespirometria, que é o teste da esteira, antes e depois do uso de um aparelho. Então, existem vários aparelhos nas crianças que a gente usa para fazer expansão da arcada, porque na criança está tudo solto, né? A gente falou de adulto, a gente trata com aparelho, mas existe uma limitação, ele é um adulto, ele já está com o corpo que acabou o crescimento. Na criança não, tá tudo molinho ali, né? Tá tudo solto, principalmente a maxila que tá na via aérea, né? A gente fala que eu fazendo os testes aí, todo mundo põe a língua no céu da boca, né? Uhum. Então, ele é o céu da boca, mas ele é o teto, né? Ele é o chão da cavidade nasal. Então, o que a gente fez na pesquisa? A gente avaliou as crianças antes e depois do uso de um aparelho que abria o céu da boca e aumenta, já existem centenas de artigos mostrando por tomografia, por radiografia, pelos testes respiratórios, que aumenta a via aérea. E aí as crianças faziam o teste de esteira antes e depois. Então, foi bem legal a gente ver o resultado, porque além de resultado, que aí pesquisa vai para estatística, para uma série de coisas, a questão dos pais falando, nossa, tá dormindo muito melhor. Uhum. Nossa, tá respirando melhor. O primeiro dia de que correu foi muito mais legal do que... o primeiro foi mais ou menos, o segundo foi ótimo. E eu falava, as crianças vão fugir, né? Não, elas ficavam na clínica, eu punha o aparelho, daqui a pouco elas ficavam, é agora que vai na esteira? Mas é agora que eu vou na esteira? Então, aumenta muito a capacidade respiratória. A gente tem que pensar nisso, que legal. Né? Super. E essa intervenção na estrutura óssea, você chega a fazer uma intervenção na estrutura óssea da criança. Sim, porque a criança a parte óssea está solta, né? Então, como eles estão em fase de crescimento, as suturas do crânio, fora a mandíbula, que é um osso diferente, é tudo igual a moleira do neném, né? Que ela tem essa formação, a gente chama de intramembranosa, lembrá-la. E aí, quando eu coloco o aparelho e eu faço uma expansão, por exemplo, do céu da boca, ele abre e forma osso novo. Então, eu sempre falo que tratar a criança é uma janela de oportunidade. Então, por exemplo, 6, 7 anos de idade é fantástico. A gente tem ganhos, tem pesquisas que mostram assim, o ganho esquelético que eu tenho até 8, 9 anos é gigante. Posso tratar com 15, 16? Claro que eu posso. Mas aí eu já estou num fim de crescimento. Ou eu já fechei totalmente as suturas. Então, hoje, muita gente pergunta, vai fazer consulta e fala, nossa, mas eu tratei com 20 anos. Por que eu tenho que trazer meu filho com 5, 6, 8, né? Qual que é a idade ideal? Vai depender de cada criança, né? Por isso que a primeira consulta é importante. Porque muitas vezes é só uma consulta. E aí a gente vai falar, não, você volta daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou é agora. Porque essas janelas de oportunidade, pensa se você está construindo um atleta, né? Se ele vai ser um atleta profissional, um jogador de futebol, tudo que a gente puder melhorar, fora Curitiba, renite, sinusite. A respiração, né? Eu acho que aqui a gente sofre muito com essa questão da respiratória, né? Não, e era exatamente isso que nisso que eu queria chegar. Como é importante a gente fazer um tratamento precoce, então, e quanto isso pode mudar a vida adulta de uma pessoa, né? Eu acho que acho que muda. Vai mudar. Né? Porque daí eu me pego pensando num filho que a gente gostaria de ter e vai ter um dia. Imagina ele estudando com uma oxigenação altíssima. Sim. Consegue entender? Faz toda a diferença. Então, assim, o que a gente percebe? Nós, quando dormimos mal, quando a gente respira mal, o paciente, por exemplo, que começa o tratamento, né, comigo, coloca o aparelho, nossa, normalmente tem os dias de adaptação, mas ele se acostuma muito bem, se perguntaram se é a longo prazo. Nunca mais aquela pessoa quer dormir sem aquilo. Ela fala, nossa, quebrou, precisa consertar? Quantos dias eu vou ficar sem? Porque, assim, eu durmo tão bem, né? Quem usa CPAP? CPAP é uma máscara de oxigênio, uma bomba de oxigênio, né? Basicamente. É o padrão ouro em tratamento. Os pacientes têm dificuldade de se adaptar, por quê? Porque é uma maquininha de oxigênio, não é qualquer um que se adapta, né? E normalmente o paciente grave acostuma mais. Mas ele tem uma qualidade de sono incrível, não tem mais dor de cabeça, se sente disposto. Então, imagine uma criança, né? Quem que quer? Eu quero que meu filho oxigene mal? Claro que não.
E os meus, né, bons filhos e dentistas, eles têm tudo que tem direito no universo. Eles vão usar tudo. Então, você pensa, nossa, ai, coitadinho, né? Às vezes os pais falam, ai, coitado, vai usar esse aparelho, mas ai, no céu da boca é feio, será que vai acostumar? Primeiro que a criança acostuma com tudo. E é um período, né? São períodos curtos. E a gente tem que pensar no benefício, né? Nossa, mas se ele for um atleta, vai fazer uma prova, tá respirando bem, né? Então, é super importante. E a gente indo daí para os países como Estados Unidos, China, Rússia, que eles trabalham muito com atletas desde criança, eles fazem um acompanhamento lá desde o início. Vou dar um exemplo bem legal para vocês e até diferente. A China tem os melhores levantadores de pesos do mundo, aqueles olímpicos, tá? Eles pegam a criança, fazem um estudo da criança e de acordo com o tamanho que o fêmur da criança vai chegar, eles definem qual esporte ela vai trabalhar. Olha. Então, o levantador olímpico, ele precisa ter um fêmur curtinho, perna curta, braços mais curtos, para que ele tenha uma maior velocidade, enfim. Então, o estudo desde a criança é feito. O Brasil está começando agora. Isso então, é fantástico, né? É fantástico. Nós temos, assim, diamantes, sempre tivemos. O Brasil é um celeiro não só de atleta, eu digo, nós somos gênios. A gente ouviu hoje de manhã, o brasileiro, ele dá um jeito em tudo. Mas nós não investimos nisso. Sim. Então, eu acho importante que quem esteja nos assistindo, eu, se tivesse filho, iria na hora procurar um profissional. Eu quero que o meu filho amanhã esteja oxigenando 101%. Eu quero que ele vire um Einstein ou que ele vire um Michael Jordan. Eu quero que ele seja um super-humano. E eu acho que a expectativa na criança. Não, é verdade. Vai lá pra lua. Não, mas assim, é um investimento pra criança. Você proporcionar o melhor que você pode, né? Para que aquela criança possa se desenvolver no seu 100%. Claro. E aí, o que a gente estava brincando, né? Agora, eu vou rir do valor da cama e você falou de investimento. O que acontece? É óbvio, a gente tem filho, não é moleza, né? É tudo, é escola, é atividade, é natação, é o futebol, é o uniforme, compra isso, compra aquilo, festinha de aniversário. Mas o que a gente fala? É importante, como eu sou da área de saúde, é óbvio, né? Eu valorizo muito a saúde, muito mais do que o celular, do que o carro, do que outras coisas, do que cada um. Se a pessoa trabalha com tecnologia, ela já vai curtir outras coisas. Mas muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas é tudo isso um tratamento? Ai, mas agora por aparelho, ai, gastar com mais uma coisa. Mas aí muitas vezes a gente vê, gente, mas a criança faz 5 atividades físicas, né? Quanto você gasta em cada uma delas? É um investimento. E é um investimento que vai durar alguns anos, né? A ortodontia, normalmente, ela, dependendo da idade que a criança trata, ela é dividida em fases, né? Adulto é uma fase só. Mas eu vou tratar ali por períodos de 18 meses, 20 meses, 30 meses. Então, você vai se comprometer, é óbvio, né? Como tudo que a gente escolhe. Eu quero uma cama boa, agora é a hora. Eu quero um tratamento ortodôntico, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ir, eu tenho que estar afim daquele negócio, né? Eu falo, eu não estou para convencer ninguém, você tem que tratar, é importante. Eu posso mostrar o quanto é importante, mas a pessoa tem que querer, né? Como fazer academia, cuidar da casa, investir na gente, né? Sim. Na nossa bem-estar físico e emocional. Mas é um investimento, eu acho fantástico, né? Porque daí você resolveu, e eu brinco, gente, a criança com 15 anos está resolvida. Sim. Né? Tem adulto Tá que com consertada. 60 vai tratar, já resolveu. Sim. É um investimento com retorno. Com retorno, e que a gente tem que pensar assim, porque é o dente torto, não é dente torto, né? Em criança é saúde, é Sim. respiração, é o desempenho na escola, existem várias pesquisas que mostram, por exemplo, antes e após tratamento, com o exame de sono, com o exame respiratório, melhora de nota na escola, melhora de oxigenação, diminui medicação para hiperatividade. Então, assim, o benefício é gigantesco, né? Eu acho que daí volta no que a gente sempre fala aqui em todos os episódios, né? A importância de a gente buscar informação. Porque muitas vezes a não crença, né, nos tratamentos, ou não valorizar tanto um tratamento, é pela falta de informação que a gente tem. Então, devemos sempre buscar informação, estar atentos, porque hoje tem tanta gente, tantos profissionais maravilhosos que estão dispostos a oferecer essa informação. Então, gente, vamos, sabe, despertar para isso, vamos aprender, né? Nós não precisamos saber tudo, mas a gente tem que estar ali aprendendo e buscando
buscando informação, porque isso é libertador, né? Sim, com certeza. E hoje a gente tem muita pesquisa mostrando coisas que há 20 anos, 30 anos, vocês não faziam ideia. Sim. Então, às vezes, falam, nossa, mas quando eu tratei não era assim, não era mesmo, né? Ainda Era bem. muito limitada. Sim. Hoje a gente tem bem mais informação, a parte emocional, né, do paciente. Eu trabalho bastante com criança. Ah, dá para tratar com 5, 6, 7? Vai da maturidade, né? Eu tenho a questão da janela de oportunidade, posição de dente, características que a gente vai falar de cada criança. Mas, e aí, a criança tem maturidade? Ela dá conta? Porque não é uma emergência, não bateu um dente e quebrou, né? Assim, uma coisa que você tem que tratar imediato. Às vezes eu vou acompanhar e falar, legal, tem que voltar daqui 6 meses, tem que voltar daqui 1 ano, né? Então, a gente tem que estar bem amparado nisso, de ciência, de conhecimento e de bom senso, dessa sensibilidade da gente ver para cada família, né? Às vezes a família, né, acho que tem... eu acabei de me mudar para Curitiba, a casa tá o caos, eu não tenho casa, eu não tenho horário para dormir. Gente, legal, não é hora, você volta Então, daqui agora a não é pouco, hora. volta daqui a Isso. pouco. Uma casa, escola, onde mora, ter rotina, ter horário, né? É o tratamento Então- cada vez mais humano, né? Sim, a gente ter essa sensibilidade, né? E procurar, vamos de novo, né? Mais um episódio falando. Procurar profissionais qualificados. Nós falamos em todos os episódios isso. Seja da luz, seja da nutrição, a gente vem falando em todos. A gente tenta, acho que é uma mensagem que a gente está tentando colocar na cabeça de todo mundo que está nos assistindo E aqui. o que é interessante para mim hoje, assim, principalmente, eu não sabia que existia uma especialidade tão aprofundada com relação ao sono na odontologia, né? Às vezes o que você falou, buscar o conhecimento, a gente se limita muitas vezes ao que a gente está acostumado ali, que ouve falar, que o amigo indicou, e falta a busca por esse profissional qualificado. Sim. Então, até vou aproveitar, Rê, não sei se você sabe de cor, acho que você sabe, mas eu já decorei. Lá vai. O seu @ no Instagram. Como podemos te encontrar no Instagram? Então- Olhe para eles aqui, ó, e diga, ó, eu no Instagram estou... Estou aqui. Eu no Instagram, o nosso Instagram é @feresortodontia. Vai estar ali, né, na legenda, porque às vezes Feres... É com se S. é com S. E o que a gente fala muito hoje de rede social, vocês falaram, né, da qualidade do profissional, porque muitas vezes é fácil, né? Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, eu tenho... Mas, assim, eu acho que a rede social é incrível, uma porta de entrada muito legal para a gente conhecer as pessoas. Mas, por exemplo, a gente tem o site. Pelo nome, você procura o currículo do profissional, né? Você que é da área da Excelente. saúde também, né? Se eu buscar lá, eu vou encontrar onde é que você se formou, há quanto tempo você se formou. Tem indicação, né? Quando vem indicado de um médico, de um amigo, de um colega, porque às vezes a pessoa vê lá e se deslumbra, nossa, faz vídeos lindos, porque às vezes a gente fala, gente, mas é fácil, né, também a gente mostrar uma coisa só linda, mas será que a gente tem o conteúdo? Será que é a tua área específica de atuação? Tem vários pacientes meus que falam, mas quebrei um dente, não dá para restaurar? Não dá, não faço nem ideia, não faço isso desde que eu me formei, não tenho nem o material. Outra especialidade. Aí eu vou te indicar o profissional que sabe fazer isso bem. Então, a gente saber... Tem muita área nova, né? Você falou da odontologia do sono, ela é uma área nova. Então, realmente, muitos dentistas que se formaram há mais tempo não têm. Não existe ainda na graduação uma disciplina específica para isso, né? Ela normalmente está inserida em algumas outras disciplinas, ou de dor facial, ou de ortodontia, ou de prótese, que você vai ter uma pincelada, né, do que é aquilo, e que em breve vão existir mais disciplinas, mas é tudo muito novo. Então, é legal você falar com uma pessoa que você confia, né? Nossa, eu tenho meu dentista da minha família que é incrível. Legal, pergunta para ele, pergunta para o teu médico, pergunta para nutricionista, para psicóloga, né, para o Luiz Thiago. Onde é que eu vou? Porque muitas vezes as pessoas, eu trato muito, acho que faz muito retratamento, infelizmente. Acho que trata muita gente que, eu estava de aparelho há 8 anos, há 15 anos. Gente, isso não é normal. Sim, imagina. Então, muitas vezes, eu cheguei, eu posso pôr aparelho hoje? Claro que não. Quanto que custa? Não sei, né? Não sei, eu preciso estudar. Será que você tem dente? Será que você tem raiz? Será que você, né, eu vou mudar a postura da mandíbula? Tua articulação dá conta? Aí os pacientes perguntam, não dá para avançar lá na esquina já no primeiro dia? Dá, daí já estoura aqui a articulação. Né?
Dá até dá, né? Mas... Então, assim, a gente buscar realmente essas referências. Isso a internet traz a facilidade de encontrarmos excelentes profissionais, mas também traz o lado difícil em que a gente... Aí vou usar uma frase que eu gosto muito, que é a autoridade pela notoriedade. Então, o Instagram está trazendo isso de uma forma boa e ruim. Sim. Por quê? A autoridade pela notoriedade. Então, eu tenho 10 milhões de seguidores, eu sei de tudo. Isso é o que o Instagram nos traz. E as pessoas buscam isso. E isso é difícil para quem tem a autoridade, mas ainda não tá com a notoriedade que essa pessoa tem na rede social que essa pessoa tem. Sim. Então, nós estamos trazendo profissionais que têm muita autoridade, né? Quem tá vendo o nosso episódio, assim, é um absurdo que tá trazendo informação. E a gente tá tentando dar essa notoriedade para cada um deles. Isso. Tá? Nós viemos com o intuito de vamos lá fazer e tudo. E a gente tá vendo que é tão espetacular trazer a pessoa com muita qualidade do que trazer, às vezes, só alguém com mais de 2 milhões de visualizações, mas que não tá trazendo a qualidade, que é o conteúdo para nós. A gente tá chegando no final. Infelizmente, é uma dureza, porque é um Passa assunto... sempre tão rápido. Passa muito rápido. Então, a gente faz o seguinte, Rê. Antes disso, a gente vai fazer um brinde. Pessoal, eu esqueci a minha caneca hoje, tá? Infelizmente, eu vou brindar, mas fica valendo aqui. Eu falo forte, todos falam mente, ou fortemente, é o nosso podcast favorito de todas as redes sociais, tá bom? Então, forte. Mente. Saúde. E para finalizar, a gente sempre passa um pouquinho da mensagem que cada um conseguiu captar ou tirar de lição do nosso episódio. Hoje a gente começa pela Paola, vai chegar na Rê e depois vem para mim e a gente finaliza junto, tá bom? Eu vou puxar, então, pro lado do novo, né? A odontologia do sono. É odontologia do sono, é esse o nome, né? Correto. É uma área nova. Eu, como arquiteta especialista em neuroarquitetura, também estou numa área que é relativamente nova. Então, eu puxo pro conhecimento. Vamos atrás dos profissionais que tenham especialidades. Cada dia a gente vê aí, inclusive em rede social, generalistas, não que isso seja ruim, mas especialistas podem te trazer algo muito mais específico, personalizado, e a gente sempre fala aqui da individualização de tratamento e tudo mais. Então, acho que esse é o meu recadinho diquinha de hoje. Eu vou ficar com a questão pra gente ter essa autoconsciência, né? Eu acho que muita coisa que foi falado aqui, é importante a gente pensar que não é normal você dormir mal, né? Não é normal você acordar cansado todos os dias. Não é normal você sentir um sono além do que, né, do normal durante o teu dia, você não produzir, você ficar cansado. Não é normal. Então, hoje tá tudo muito... A gente tá normalizando coisas que não podem ser normais, né? Então, busquem ajuda. Se você passa por isso, não deixe assim, não jogue para baixo do tapete, né? Tire debaixo do tapete, olhe para aquilo, porque existe tratamento, existem profissionais maravilhosos para te ajudar. Então, vamos parar de normalizar a canseira, a correria, né, a exaustão, porque você pode ter uma qualidade de vida muito melhor se você tratar o seu sono, que precisa ser muito valorizado hoje. Cuide do seu sono e procure profissionais, que estamos aqui com uma maravilhosa hoje para te ajudar também nesse processo. Obrigada pelo convite, por todas as considerações. E eu acho que a mensagem principal é assim, a gente ser feliz, a gente ter uma vida gostosa, né? Eu gosto de chegar na minha casa, eu gosto quando está chegando o momento de dormir. E se isso ainda não cheguei nesse ponto, existem muitos profissionais que podem ajudar. É uma rede grande, né, de multiprofissional que pode me ajudar de alguma forma, acolher o que eu estou sentindo e mudar realmente, fazer essa mudança. A gente não precisa dormir mal, a gente não precisa se conformar em ter uma saúde ruim. Excelente. E eu finalizo falando sobre o investimento. Invista em você, invista na tua saúde. Eu sei que o trabalho é importante porque ele traz o dinheiro do sustento. Mas se você se você tiver uma saúde melhor, você vai produzir mais, você vai ter mais sucesso no objetivo que você busca. Então, o meu aprendizado hoje foi investimento. Eu também não conhecia tanto da área, achei fantástico trazer isso para mim.
Óbvio que eu quero fazer isso. Eu quero estar oxigenando 200%. Olha lá. Então, é um investimento. Sim. Então, a gente deixa de uma coisa mais cara, que talvez não traga para a tua saúde algo tão especial quanto o investimento num sono. O sono, meninas, vocês falaram tudo. Não normalize dormir mal. Não existe a possibilidade de dormir mal e ser legal. Não é legal. Então, esse é a minha mensagem para vocês. Agradeço a todas novamente com vocês. Vamos dar um tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigada, tchau, obrigada, tchau. Rê. Se cuidem. Valeu, Rê. Até mais. Até a próxima. Tchau.